Olá, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que sempre apresenta pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, em especial aqui na região oeste do estado de São Paulo. E hoje nós trouxemos uma pessoa lá de São Roque, a terra do vinho, a terra que tem chamado a atenção de tantas pessoas pelo turismo. Hoje eu vim apresentar para você a professora Ana Cittadini. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, né? Que bom que está aqui, poder conversar um pouquinho com você. Muito obrigada. Maravilha. Ô, Ana, você nasceu em São Roque mesmo? Ou você é de que cidade? Não, eu sou mineira. Ih! Mineira. Pois é, tem que trazer um pãozinho de queijo, um queijinho, né? Sou mineira no interior de Minas, numa cidade chamada Furnas, que foi onde começou a empresa Furnas Centrais Elétricas. Eu já ia perguntar exatamente isso. É Furnas, é lá que começou? Sim, lá que começou, né, toda a história da empresa. E é um acampamento. Então foi lá, né? Meus pais trabalhavam ali. E eu nasci em Furnas, Minas Gerais. Que legal, que legal. Então você é meio elétrica ou não? Um pouquinho, né? A gente carrega. Mineiro tem algumas características na veia aí. Tá bom. E aí, você cresceu em Furnas ou para onde vocês foram depois? Então, eu venho de uma família de 6 filhos. E aos 2 anos, né, completando 3 anos, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu num passeio, junto com a família, num feriado, num passeio. Meu pai era bombeiro. E nesse passeio, que foi na beira da represa, ele faleceu afogado. Nossa. E ele era o funcionário de Furnas, né? Então, minha mãe aí ficou viúva, muito nova, aos 33 anos, e com 6 crianças. E aí ela acabou sendo admitida pela empresa. Então, a empresa contratou a minha mãe. E foi isso. Ela engoliu o choro para criar os 6 filhos, né? Uma guerreira. Como é que é o nome da mamãe? Minha mãe é argentina. Ela é argentina? Argentina. Qual é o nome dela? Argentina, gente boa. Não, mas eu não tenho nada contra os argentinos, só no futebol. Exatamente. Mas isso. qual que é o nome dela? É Argentina Felipe Modesto. Argentina? Achei que ela era argentina, nascida da Argentina. Não. O nome dela é Argentina. Argentina, Olha que interessante. Eu nunca conheci uma pessoa chamada Argentina. É a primeira vez. Olha só, então ela foi batizada com o nome do país, não que ela nasceu lá. Ela tem o nome. Mineira. Ela é mineira. Então tá bom. E recebeu o nome de Argentina. Né? Muito bem. Ela é viva ainda? Não, ela faleceu, já vai fazer 9 anos. Entendi. Uma mulher muito guerreira, nos ensinou assim a viver com honestidade, né, a batalhar por aquilo que a gente acredita. Então, não foi uma vida fácil a dela, né, há mais de 50 anos, uma viúva com 6 crianças para criar. Nenhuma empresa gostaria, né, de admitir. Saberia que teria problemas. Mas ela teve essa oportunidade aí e nos ensinou assim, sabe, a correr atrás daquilo que a gente acredita, né? E muito do que eu sou hoje, do que eu tenho hoje, eu atribuo à minha mãe. Nossa, que história interessante. E vocês ficaram na cidade de Furnas até que época? Vocês saíram de lá quando? Eu vivi ali na cidade de Furnas até os 23 anos, quando eu casei. Então, é assim, desde criança, eu sempre me identifiquei com a área do magistério. Né? Então, meu sonho mesmo era ser professora, eu corri atrás disso, me formei, comecei a trabalhar lá em Minas mesmo, nessa cidade, trabalhando numa escola particular, né? Ali com a educação infantil, com as séries iniciais, na questão da alfabetização. Então, minha área na educação é alfabetização. E aí, para trabalhar nessa empresa, porque daí ela cresceu, ela se estendeu para outras cidades, outros estados. Veio para Ibiúna. Para Ibiúna, exatamente. Então, quando começou essa construção aqui em Ibiúna, meu marido já morava em São Roque, fez o concurso para trabalhar nessa empresa, aqui em Ibiúna. Só que para trabalhar tem que fazer um curso de formação de 1 ano, chamado CTB, que é Centro de Treinamento, né? E básico, para trabalhar na empresa. Lá em Minas. E lá em Minas, onde eu morava. Foi lá que eu conheci. E aí a gente começou a namorar, casei.
e vim para São Roque em 88. Nesse prazo aí que do curso deles, se conheceram, namoraram, Exatamente. casaram e já foi para São Roque. Isso. Nós começamos a namorar em 85, que ele foi fazer esse curso, e nos casamos em 88. Ah, que né? bacana. Então vim para São Roque final de 88 aí. Aí te importou. Me importou, vim para São Roque aí. Maravilha. E diz pra mim, ô Ana, e o que você achou? Quando você chegou em São Roque, você sentiu muita diferença? Você gostou, não gostou? O que você achou? Senti, porque é o seguinte, lá nesse local onde eu nasci e vivi até os 23 anos, como é uma empresa, era da empresa, só morava nesse acampamento o funcionário dessa empresa. Então, lá a gente não tinha pessoas assim, moradores de rua, né, em situação vulnerável. Nós não tínhamos isso. Todas as pessoas que trabalhavam ali eram funcionários, então não tinha desempregado, né? E aí eu cheguei em São Roque e fui trabalhar, fui lecionar, e aí eu dei de cara com todas as dificuldades, né? Era alunos carentes, moradores em situação de risco, né? De rua, pedidores de esmola, que a gente falava, né? Na época, Sim. tudo. E aí começa o meu outro lado, Ana Maria, de professora a ser uma agente, assim, trabalhar em ações sociais. Entendi. Isso. Então, o social começa nos anos 90, né? E se estende até hoje. Então, ajudando essa Que população. escola você começou a dar aula? Eu comecei a trabalhar num bairro que era afastado, chamado Canguera, na escola Euclides de Oliveira. Muito bem, conheço essa escola. Conhece lá? Então, e lá tinha um vereador daquele bairro, de nome Paulino, senhor Paulino. Seu Paulino Pereira. Paulino Pereira, exatamente. Pessoa boníssima, né? E eu sempre brinquei que foi ele que me inseriu nesse mundo de ações sociais, certo? Seu Paulino Pereira, ele já fazia esse serviço e eu começo a ajudá-lo ali naquele bairro, né? Canguera, certo? Depois teve a escola padrão, na época, né, da Rose Neubauer, tudo, e eu vim para o centro da cidade trabalhar na escola Horácio Manleilani. Eu estudei lá. Você estudou lá? Estudei. Que bacana, né? Eu estudei lá, não fiz o colegial lá. Ah, que bacana, né? Uma escola muito boa, excelente, aprendi muito ali, conheci muitas pessoas que trago como amigas até hoje, né? Um vínculo muito gostoso ali. E do Manleilani, aí houve aquela divisão, porque o Manleilani atendia da primeira série até o terceiro colegial e tinha também o curso magistério. Sim. Né? Então, houve a divisão aí no período da Rose Neubauer, dividindo as escolas por idades, né, vamos dizer assim, por nível de ensino. E aí eu vou para o Bernardino de Campos. Também estudei lá. Bernardino de Campos, para quem não sabe, foi o primeiro grupo escolar do estado de São Paulo, né? Uma escola centenária, maravilhosa. E lá eu comecei como professora e aí já saí para coordenação de escola. Entendi. E aí eu fico até o final, a minha aposentadoria, né? Trabalhando em gestão de escolas. Escolar. Que legal. Gestão escolar. Só deixa eu explicar para o público, né? Porque você falou da escola Euclides Canguera, eu conheço. Você falou do Manleilani, eu estudei lá. Você falou do Bernardino, eu estudei lá. É porque eu sou de São Roque, viu, gente? Vocês não sabem, mas eu nasci lá. Então, por isso que a entrevistada está falando. Você conhece tudo, né? Que eu morei lá. Que bacana. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você antes da gente começar na parte social. Você é alfabetizadora, né? Como é que você olha hoje as crianças com as dificuldades que elas têm de se alfabetizar hoje, tendo em vista telas, até a questão cultural? Como é que você enxerga? Olha, nós temos um quadro no Brasil bem sério em relação à alfabetização. Eu sempre estudei, me foquei nessa área, inclusive a alfabetização de adultos, né, que eu tenho uma especialização em alfabetização de adultos. Alfabetizar hoje está muito diferente de quando eu comecei, né? Hoje, em relação às telas, ela atrapalhou bastante e ajudou bastante a alfabetização. No que ela ajuda? Na questão da informação rápida,
Então, você tem aí bastante programas que facilitam a alfabetização com essa informação orientada. E ela dificulta porque a criança, para ser alfabetizada, ela precisa de um tempo de observação. E esse tempo ele vai se reduzindo à medida que as informações da tela elas são muito rápidas. Então, a concentração da criança ela fica aí em torno de 5, 10 segundos, né, em um objeto. E para alfabetizar, esse tempo é curto. Então, eu não sou a favor das telas na primeira infância. Tá? Até os 5 anos, eu não sou a favor das telas. Dificulta muito, atrapalha muito a alfabetização. Muito bem. Vamos voltar para a parte do trabalho social, então. Você começou lá com o saudoso Paulino Pereira, né? Que já nos deixou faz algum tempinho. E você, como é que foi? Começou fazendo o que exatamente? Conta um pouquinho desse seu lado social. Bom, então, para quem não conhece São Roque, a Escola Canguera, ali no Euclides de Oliveira, ela ficava num bairro mais afastado, e ali naquela região, era uma região que tinha uma área rural, vamos dizer assim. E ali ficava muito caseiro, que é uma região de muitos sítios, então tinha muito caseiros, tinha bastante pessoas assim financeiramente bem prejudicadas, vamos dizer assim. E aí nós começamos a ajudar na questão de alimentação, de roupas, sabe? E ele cuidava muito dessa questão de ajudar na questão médicas. Então, era ver um oculista, um oftalmo para uma pessoa, né? Um cardiologista. E eu tinha a facilidade, na época, por conta de Furnas. Então, Furnas tinha um assistente social, tinha vários projetos. Então, nós alinhamos. Ele fez esse convite e, assim, muita gente está conhecendo essa história agora, né? Ele fez esse convite e eu me alinhei a ele para a gente socorrer essa população. Nesta que eu me alinhei a ele, eu passo a frequentar a Câmara dos Vereadores. Entendi. Então, a Câmara não era no espaço que é hoje, né? Ela era no espaço antigo, onde hoje funciona a FAC, era bem no centro da cidade. Junto com a Câmara funcionava a escola também, que era o Colégio São José. E aí eu passo a frequentar a Câmara, por quê? Porque ele também tinha os projetos ali de lei para atender esse público. E aí eu vou para poder dar essa ajuda, e ali a gente fazia vários trabalhos juntos, né? Ele, Dito Canela, João Paulo, vários vereadores ali, a gente fazia as ações por trás dos bastidores, vamos dizer assim, né? Então, você começa a ajudar uma família, aí aquela família te aponta outra, que aponta outra. Então, essa teia vai se... Uma rede de apoios. E aí, você tem um amigo psicólogo, já ajuda, você tem uma facilidade com oftalmo. Então, um vai ajudando o outro a atender essa população. Entendi. Né? Então, junto com professores, sabe? Você roda rifa, faz bingo, que não podia, na época, né? Você fazia bingo, e várias ações. E tem muita gente de São Roque que me conhece desse lado social, e outros nem sabiam, né? Entendi. Porque a gente não gosta de ficar divulgando muito. Entendi. Isso daí, né? Entendi. E aí, essas pessoas... que eram crianças, cresceram, já têm os seus filhos, né? Hoje a gente continua ainda ajudando. Algumas crianças cresceram, estão trabalhando, ajudam agora a família e nos ajudam também em outros projetos. Olha que bacana. Pois né? É gostoso. Então, eu tiro a minha força daí, para eu ver que assim, os projetos eles são um sucesso quando você mostra para a população que elas têm a capacidade, que elas têm a competência, né? Que elas devem aproveitar as oportunidades, e você vê essa criança que você ajudou crescendo, sendo hoje um profissional de sucesso e ajudando não só a família ali, que é a base, mas outras pessoas, isso aí é uma coisa que não tem preço, né? Então, dá força para a gente continuar nos projetos aí. Muito bem, muito bem. Então, eu vejo que a senhora atuou na educação de São Roque, nas maiores escolas, no Manleilani,
no Bernardino, depois também Roque tem Verani, no Barão Roque de Verani também. Barão de Piratininga. Olha, tem uma filha que estudou no Barão de No Barão? Piratininga. Ah, que bacana. Eu acho que minha família estudou em todas as escolas de São Roque. Mas no Colégio São legal. José, não. Você falou aí do Colégio São José, não estudou, não. Ah, tá. Mas, então, então, e você... Então, você tem uma história, assim, de anos na educação da cidade, também anos de projeto social. Posso dizer que você verdadeiramente adotou São Roque como a sua terra, como a sua cidade. Eu vou dizer para você, Marcelo, que é o seguinte, eu nunca tinha me visto morando numa cidade. Quando eu casei, que eu cheguei em São Roque, eu nunca tinha pago, por exemplo, uma conta de energia, uma conta de água, que era tudo um Furnas telefone, que pagava. era tudo empresa. Então, quando eu cheguei, eu estranhei muito, porque o vilarejo lá onde eu morava tinha 2.500 pessoas, né, contando toda ali aquela região. Então, eu cheguei em São Roque, uma cidade grande e tudo, e aí a escola, ela te cria um laço muito firme. Porque não é só o aluno, não é só o professor, funcionário. São os pais ali. Então, o seu ciclo de amizade vai crescendo, né, vai ampliando, te abre muitas portas. E hoje, eu não consigo me ver morando em outra cidade. Sabe? Eu tenho em São Roque um carinho por aquele espaço, que se alguém me perguntar, de onde você é? Eu falo, São Roque. Eu nasci em Minas, amo, tenho paixão, minha família toda mora lá, mas eu amo de paixão minha cidade. Muito sabe? bem. Que me acolheu, São Roque me acolheu, eu sou muito feliz ali. E aí, o que acontece? Hoje, eu sou uma professora aposentada, eu moro numa rua onde tem bastante moradores idosos, é uma rua antiga, e aí, várias pessoas, assim, é gostoso você ver como as pessoas confiam em você, né? Pessoas que acompanharam o seu trabalho, elas depositam uma confiança muito grande, né? E aí, no início do ano, nós fomos surpreendidos aí, Jefferson, por chegada do carnê do IPTU. Sim. Então, a minha casa, onde, né, eu moro, onde eu criei meus filhos, eu não senti muita diferença. Lógico, houve um aumento, mas o meu aumento não foi assustador. Só que, como o pessoal, eu sou, vamos dizer assim, um polo de informação dali do bairro. Ah, entendi. Entendeu? Então, quando tem alguma coisa, vamos lá na casa da professora? Vamos saber como é que isso funciona? Vamos lá na casa da professora? E aí, na minha rua, os moradores começaram a receber um carnê com um valor bem absurdo. Ai, professora, o que aconteceu? Não sei o quê. Quando eu recebi os primeiros, eu confesso para você que eu achei que fosse um erro de digitação, ali de impressão. E aí eu fui ver, pedi os carnês ali, quando você vai ver o carnê do IPTU daquela pessoa do ano anterior com esse ano, você começa a ver muita diferença. Então, você vai ajudando aquele fala para você assim, do meu primo lá do outro bairro também está assim, a senhora pode ver? Posso. Né? Vamos ajudar essa população com essa informação. A gente ainda tem moradores de São Roque que não são alfabetizados. Nós temos semi-alfabetizados, né? Pessoas que têm a leitura escrita, mas têm dificuldade na interpretação, em realizar uma soma. É complicado. Então, eu começo a dar esse apoio na orientação desse munícipe, certo? E aí a coisa começa a espalhar. Vamos lá na professora, ela está ajudando, ela está... Né? Quando você viu, você já estava... Quando eu vi, eu já estava ali com 15, no prazo de uma semana, dentro da minha casa, vamos sentar, vamos fazer as contas. E aí eu descubro que outras pessoas estavam na mesma situação que eu. Então, tem uma outra lá no bar, que está dando orientação para o pessoal do bar. Então, eu sento com essa turma, vamos dizer assim, os orientadores, tá? Vamos sentar, vamos conversar, o que está acontecendo? E a gente começa a ver assim, bastante erros nesses cálculos. Então, aí começa uma outra luta, uma outra causa, que muitos chamam de causa política. Eu não chamo isso de causa política, eu chamo isso de causa social. A partir do momento que você informa o outro, o seu vizinho, um outro munícipe, o que está acontecendo, o que ele deve fazer, eu chamo isso de causa social. Tá? E aí a gente busca informação na prefeitura, mas a gente não é atendido. Então, é onde começa aí
a nossa luta na Câmara dos Vereadores. Entendi. Então, a gente vai lá para ver o que eles podem fazer para nos ajudar, porque a única resposta que a gente tinha até então, mesmo diante de vários erros, era o seguinte: não, é assim mesmo, vai ser assim, né? Tem que começar a pagar, e era coisa assim, exorbitante. Comparando o valor, nós checamos, o município teve um aumento de 700% no valor pago no ano anterior. Então, houve um caos na cidade toda, né? E a gente uniu forças, vamos dizer assim, para correr atrás. E aí, algumas pessoas me conheceram a partir desse ponto IPTU. Entendi. Mas a maioria, eu digo para você assim, 80% me conhece de outras causas. De anos que você já Isso. trabalha lá na cidade. Então, esses munícipes, 80%, vamos dizer assim, sabe muito bem, me conhecendo toda a história da minha vida, sabe que eu não sou filiada a nenhum partido, eu nunca fui candidata a nada, não tenho pretensão de ter. Você nunca morou em prédio, então nem para síndica, né? Nunca morei nem em prédio para síndico, né? Nunca fui. Olha, acho que a única eleição que eu participei foi de conselho de escola, esse tipo de coisa, né? Entendi. De APM, mas assim, não sou candidata, então tenho que desmentir essa situação de uma luta política. A senhora, mas acabou virando meio que de forma assim involuntária, você acabou virando uma líder dessa causa do IPTU. Exatamente. E a sua figura acabou sendo destacada por causa das manifestações na Câmara, teve manifestações também de rua lá em São Roque, né? E assim, a senhora já com certeza muito mais pelos anos, mas acabou sendo assim alvo de honraria e merecimento, porque recentemente a senhora foi uma vereadora, a Dani, né? Isso. Ela indicou para você ser cidadã são-roquense. Projeto na Câmara, né? E aí eu queria contar essa história, rapidinho, que é assim, quando a gente vai até a Câmara, porque o que acontece? Tem muita gente também que tinha informação, sabia, mas são pessoas tímidas. Então, elas não preferem pagar aquilo, arcar com aquele gasto, sabe? E aí começaram a depositar essa confiança em mim. E a gente vai tentando orientando aí a família toda. Mas não era só eu, é um grupo, né? Que está aí à frente buscando essas informações. Aí eu vou até a Câmara para buscar a ajuda dos vereadores e aí a gente não tem muito essa ajuda. O que acontece? 2 vereadores, na verdade 3 no primeiro momento, abriram assim um diálogo para a gente conversar. Que foi o Marquinho Arruda, Marcos Arruda e a Dani Castro. Sim. Tá? Nesse primeiro momento. Eu não conhecia a vereadora Dani Castro, assim, no sentido de conversar, né, de ver o trabalho dela. Então, o que eu fiz? Eu fui até a Câmara, ela tem um projeto na quarta-feira que recebe a população. Então, eu fui até a Câmara e falei, olha, eu não te conheço, eu não conheço o seu trabalho, e eu estou aqui, assim, aberto, porque eu quero conhecer você. Eu quero saber o que você pode fazer para poder ajudar esse público que está desesperado, porque ninguém aqui tem essa condição de pagar. Mas eu não quero o dinheiro seu para você pagar. Me ajude a achar um caminho para ser ouvida, para abrir esse diálogo, até mesmo para alguém me explicar o que aconteceu, como foram realizados esses cálculos, para eu orientar essa população que está por trás aqui de mim, confiando em mim. E aí a Dani e o Marquinho Arruda, os dois, viram que a situação estava berrante ali, né? Bem complicada. E se juntaram a nós, tentando buscar essa informação. E aí a gente vai até a prefeitura, nenhuma porta foi aberta na prefeitura, nós não fomos recebidos, nós fomos a primeira vez para formar um grupo de diálogo, nós não fomos recebidos, depois nós fomos com faixa, com cartaz, com carro de som, ninguém nos atendeu, né? Então, todas as portas. Nós fizemos manifestação nas ruas, panfletos explicando, ninguém atendeu. Fizemos um panfleto informativo até para turista, pedindo para que o turista entrasse nas redes sociais da prefeitura, solicitando que nos fortalecesse ali. Nada, esse diálogo não acontece nessa trajetória toda.
E nessas conversas que eu tive com a Dani, a vereadora Dani, descobriu todas essas ações. Quem era esse público que eu estava acolhendo, né? Que não era dali daquele momento, mas das ações sociais que estavam por trás, né? Do respeito que eu tinha e tenho, né? Até hoje, pelas pessoas com quem eu trabalhei e vice-versa. Né? Eu sou uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Muito respeitada, respeito todas as pessoas. E a Dani gostou disso, e lá atrás, lá no início, ela quis. Né? Falou, Ana, você luta tanto pela cidade, acho que nada mais justo que você receber um título de cidadã são-roquense. Eu nunca pensei nessa. Até então, nunca tinha pensado nisso. Né? Você já estava acostumado, para você, sabe, na sua cabeça, você já é de São Roque. Título, a gente está sempre aí na luta, né? Eu falei, Dani, não há necessidade disso, as pessoas, né? Eu não quero que ninguém descubra essas ações, não quero que as pessoas descubram quem a gente ajuda, né? Não é essa a intenção. E ela falou, não é nem essa a intenção, né? Mas é preciso, é uma causa, eu vejo que você ergue aí bastante bandeira. E aí ela me indicou. E aí a gente passa, porque assim, a partir do momento que você questiona, eu venho aqui e começo a questionar o seu trabalho, então tem profissionais que são abertos, né, a explicar. Né? Porque quando alguém te questiona, significa que ela quer entender qual que é o processo do seu trabalho aqui. Né? Quem sabe essa pessoa tem até uma solução para uma situação ali que você não está vendo, enxergando naquele momento. Mas não são todas as pessoas que estão preparadas para questionamentos, para críticas. Então, pera um pouquinho. Você está aqui hoje, a gente está entrevistando você, mas a Dani Castro, que é vereadora, ela veio acompanhando você hoje aqui nessa entrevista, gentilmente, né? Vocês já criaram uma relação de amizade. Eu vou aproveitar, Dani, que você está aqui. Vou pedir para você vir aqui um instante para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto. Muito bem, a gente vai falar agora aqui com a Dani Castro, que está aqui acompanhando a professora. Ô Dani, explica para a gente um pouquinho. Você resolveu indicar ela para ser cidadã são-roquense. O que aconteceu? Jefferson, primeiro, obrigada pelo espaço, obrigada por nos acolher. Então, a Ana, sabe aquelas histórias que no caos você conhece alguém muito bom ou você vive alguma situação muito boa? Exatamente isso. Diante de todo aquele caos do IPTU, que de fato foi uma situação caótica, para muitos que não entenderam ou não estavam, né, naquela situação, é difícil até mesmo para perceber o quanto afetou a vida das famílias, né? Mas a gente conheceu famílias que me disseram que não teriam dinheiro para comprar medicação se pagasse o IPTU. Então, veja o quanto que isso impactou a vida das famílias, principalmente as famílias mais carentes, né? Então, a gente ficou muito comovido com tudo aquilo, abrimos o nosso gabinete, nos aproximamos do grupo, que sim, é liderado pela Ana. A Ana é uma líder. E aí nós nos conhecemos. Foi exatamente como a Ana falou. Ela foi na Câmara, eu atendi no gabinete, e vou te falar que foi amor à primeira vista. Bateu. Eu já considero, aliás, aqui nós três são-roquenses. Mesmo a Ana não tendo recebido o título, não, com certeza, temos três são-roquenses aqui, né, nesse espaço. Com certeza. E aí a gente foi caminhando juntas, e eu fui conhecendo, né, além da líder, uma mãe maravilhosa que fala dos filhos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo acolhimento que eu falo do meu. Então, mãe se identifica muito por conta disso, né? De amiga, de professora, que eu não conhecia também o legado dela como educadora. Então, eu conheci várias facetas da Ana, né? E tive muito orgulho de ter conhecido uma mulher tão forte, tão corajosa, né? Militante, e que, não, de fato, não recua. Sabe, vários momentos que eu falei, Ana, não é melhor... Dani, vamos em frente. Eu falava, meu Deus, né? Que bom a gente conhecer uma mulher assim, que bom a gente ter ao lado uma mulher com essa força, né? E aí, eu tenho que admitir aí até uma questão de não ser tão política, vamos dizer dessa forma, quando eu fiz a indicação. Porque, para mim, era tão natural que daria certo, que eu não tive a estratégia, veja bem, de repente deixar num outro tempo, deixar as coisas acalmarem, deixar passar a questão do IPTU. Porque, para mim, não existia essa possibilidade, Jefferson, da indicação da Ana ser rejeitada. Entendi. Na minha cabeça, rejeitar a história, rejeitar o merecimento de uma mulher como a Ana, você mostra muito mais
do que uma questão política. Você mostra caráter, sabe? Entendi. Quanto foi a votação? Foram 11 votos contrários e 3 favoráveis. 11-3. 11-3. Entendi. Nessa votação, o presidente vota também, o Júlio Mariano votou contrário. Nós tivemos o Vanderlei, que é o colega que está com atestado, né, por conta de problemas de saúde, está afastado, então ele não votou, mas nós tivemos 11 votos contrários, né? Ou seja, toda a base da atual gestão, toda a base do governo votou contrário, né? Entendi. É isso, foi exatamente dessa forma. A Ana, por ser líder, por ser uma agente de transformação social, incomoda, é natural, né, que isso aconteça. Mas você invalidar o merecimento, você invalidar algo que foi construído 36 anos como educadora, né, uma agente social, uma mulher que está diretamente ligada às famílias mais carentes, uma mulher que enfrentou, sim, uma questão aí do IPTU e outras pautas que virão, tenho certeza que a Ana também vai estar à frente disso, mostra que foi um revanchismo. Foi você olhar para a mulher e falar assim, como ela vai em rede social e se posiciona contrário ao que eu defendo, eu invalido o merecimento e uma história, uma trajetória de uma mulher. Então, foi constrangedor, na minha opinião, ainda que eu tenha conversado com a Ana e a gente tenha decidido ir em frente juntas, né? Para mim isso é uma questão de respeito. Eu devia isso à Ana, de dizer, dividir com ela, Ana, é um momento da gente deixar para um outro período, vamos deixar mais para frente. E a Ana, como sempre, muito corajosa, Dani, vamos em frente, tá tudo certo. E aí eu entendi, Jefferson, o quanto de fato a opinião e um voto, né, que tem um peso, teve um peso, né? Tem. Não teve importância para ela. Mas mesmo assim, a Ana se sentindo cidadã sanroquense, ela sendo ainda mais acolhida agora pelas pessoas e tendo um respeito, uma trajetória maravilhosa, né, de dar orgulho a todos nós, acho que a gente tem que levar esse assunto adiante e mostrar para as pessoas o perfil, mostrar para as pessoas a revelação que nós tivemos na Câmara na data de ontem, né? Então, quanto mais a gente vai viver isso, em quantas outras situações vai acontecer esse revanchismo, né? O sentimento de vingança. O voto é meu, ele tem peso, é um voto político, portanto, eu invalido toda a história e eu voto contrário. Você entende? Então, o que eu tento trazer, dividir isso com as pessoas, é porque só foi uma situação, mas mostra uma trajetória futura que a gente tem que observar. Entendi. E é o patamar que está acontecendo hoje, né? Mostra como é que a Câmara de São Roque hoje se posiciona e qual é a motivação, não é? Às vezes, por causa de uma questão política, se esquece uma história de décadas, né? E a Ana falou, né, que ela já ia na Câmara na época do Paulino Pereira. Gente, Paulino Pereira é velho, gente. O homem já até morreu. Tô falando aqui pra você saber. Ela já ia naquela época. E é uma coisa interessante, né? Que não é um rosto estranho, não é um rosto desconhecido. É conhecido, mas talvez seja isso. Por falta de habilidade de lidar com o não político, tem-se uma decisão política, né? Pois eu confesso a você que, começando a sessão, eu não tive essa conversa com os vereadores um dia antes. Tive com 3, 4 vereadores e também não fiz troca nenhuma, não fiz combinação nenhuma. Eu disse apenas, reflita e enxergue a história, né? Veja pelo ângulo da história dessa mulher, dessa educadora. E a gente está vivendo aí tempos tão difíceis de educação, né? Da educação, da pasta da educação, principalmente em São Roque. E aí, quando a gente traz a Ana como um exemplo, uma referência, né, de mulher, de educadora, a gente imaginar que 11 homens, 11 vereadores, teriam ali a oportunidade de dizer, olha, sim, eu estou valorizando uma história que você construiu principalmente como educadora, né? Vamos esquecer a questão social, vamos esquecer a liderança, mas deixa eu olhar pela história dessa educadora. Eles tiveram essa oportunidade nas mãos. E aí eu digo para você assim, vamos pensar, é covardia ou muita coragem? Pois é. Né? É para fazer a reflexão. E o meu filho tem 18 anos, Jefferson. Quando eu dividi isso com o meu filho no final de semana, um menino de 18 anos, iniciou agora na faculdade.
Ele falou, mãe, eles não têm coragem de fazer isso com a professora. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um orgulho danado porque eu dei base para o meu filho, né? Eu enxergo que bom que ele também tem essa visão. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas também tinha essa visão. Então, de fato, era um resultado previsível, mas a gente se surpreendeu mesmo assim. A gente sempre espera que o outro vai mudar, né, a forma dele agir. Né, que talvez no raciocínio político eles tenham pensado, se eu der o título de cidadã, eu vou estar concordando com a reclamação dela. Mas eles poderiam justificar o voto. Sim. Você concorda? Concordo. Aliás, é legítimo isso. Olha, professora Ana, eu estou aqui reconhecendo a sua trajetória, estou reconhecendo tudo que a senhora faz por São Roque, o seu tempo aqui conosco, mas tal situação pontual, eu não concordo. Temos hoje posicionamentos diferentes, temos divergências, estamos de lados contrários, né? É natural isso, na política é assim. Mas isso não te dá o direito de invalidar uma história. Nós temos ali vereadores que a mãe é professora. Nós temos ali vereadores que a mãe já teve posicionamento político muito duro, muito forte, inclusive contra o atual prefeito. Então, não faz esse raciocínio, né? Não faz essa análise de consciência. Olha, dentro da minha casa, eu tenho pessoas parecidas com a Ana. Tem muitas Anas por São Roque, Jefferson. E a Ana, na oportunidade de ontem, ela era assim, ela era o exemplo de força, o exemplo de resistência, de que a gente precisa ir à luta. E são histórias que a Ana tem trazido com a questão do IPTU, que muita gente não sabe, de idosas que não estavam saindo das suas casas. E aí hoje elas vão para a Câmara, a Ana chama, ela vai para a Câmara, a gente foi para a Lesp, elas foram juntas na van. Então, assim, olha o quanto que você modifica, às vezes, a vida da pessoa tendo uma atitude digna, tendo uma atitude de coragem. Então, para mim, a Ana é o exemplo. Hoje ela é referência de coragem, de resistência, de força, de dignidade. Então, eu continuo orgulhosa pela indicação que eu fiz. Né? E a gente tem outras formas da gente homenagear a Ana. E uma das homenagens, e uma das questões que eu quero levar adiante é isso. Da gente falar sobre esse tipo de comportamento, da gente discutir sobre caráter, da gente falar sobre... Foi covardia ou foi muita coragem? Rapidinho, Dani, que pé que tá o IPTU? Essa questão do IPTU. Bem rapidinho. Pois é, a luta continua, como a Ana disse, a gente continua aguardando as decisões judiciais, elas nós não tivemos nenhum resultado ainda. Temos uma advogada que está liderando isso de forma gratuita, ela ingressou com as ações. A maioria dos recursos que foram protocolados na prefeitura ainda também não tiveram resposta. Então, a gente está acompanhando, né? Cutucando, eu fiz um requerimento perguntando várias informações sobre IPTU, então ainda está no prazo de resposta, mas o que tiver ao meu alcance como vereadora, a gente vai fazer e, se Deus quiser, a gente vai conseguir, sim, melhorias para o futuro. Muito bem, muito bem. Ô, Ana, vamos terminar a nossa entrevista. Queria que você olhasse ali para aquela câmera e deixasse um recado para as pessoas que estão te assistindo. Bom, meu recado hoje, primeiro, eu quero agradecer, imensamente a Dani por essa indicação, né? É uma pessoa maravilhosa. E o recado que eu gostaria de dar é o seguinte: para as pessoas que me conhecem, que já caminharam, inclusive, dentro desses vereadores que votaram contra, tem 2 que participaram de projetos junto comigo. Eu já conhecia esse outro lado, mas tudo bem. Então, para as pessoas que me conhecem, sabe que minha mãe me chamava de uma menina teimosa. Depois, no final, ela viu que eu sou uma pessoa resiliente, né? Então, vocês já me conhecem, sabem que eu não desisto. As nossas lutas aí, as nossas causas, podem ficar tranquilos, porque eu vou continuar, né? Com ou sem título de cidadã sanroquense, eu continuo sendo cidadã sanroquense. Então, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou correr atrás, né? Se tiver de criticar, eu vou criticar. Né? Se tiver de elogiar, eu vou elogiar. Então, vamos fazer a coisa certa para merecer o elogio. Tá certo? Então, em relação a essas pessoas, podem ficar tranquilas. Minha luta vai continuar, eu jamais deixo a bandeira, jamais desisto no meio do caminho. Sou muito resiliente, né? A tudo isso que está acontecendo. Então, podem ficar tranquilos. Nós vamos continuar, vamos vencer essa batalha aí, né? Talvez... isso tudo tenha acontecido porque eu sou professora. E professor,
têm uma mania de querer a educação melhor, né? Mania estranha, né? Querer uma educação melhor. E junto com a bandeira do IPTU, eu estou correndo atrás, sabe? Pela educação de São Roque. Eu vou lutar até vencer para que a educação de São Roque seja resgatada e que volte a ser o exemplo, que seja respeitado, sabe? Que tenha investimentos nessa área. São Roque sempre foi referência nessa parte da educação. Nós temos excelentes professores, profissionais de ponta, sabe? E estão desanimando, saindo do nosso município para ir trabalhar em outros municípios. Então, eu peço, não saiam, né? Fiquem. A gente vai junto nessa batalha da educação também. Maravilha. E para você com o IPTU, já sabe, a luta continua. Bora para frente, gente. Seguir. Maravilha, é isso aí. Meninas, muito obrigado pela presença. Foi uma honra recebê-las aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? E sucesso para vocês na jornada de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Jefferson. Somos 3 são-roquenses aqui, então, hein? Pois é, são os 3 São Roque, só faltou o vinho, mas tudo bem. E o pão de queijo, né? E o pão de queijo. Obrigada, Jefferson. Eu que agradeço. Obrigada. É isso aí, gente. Semana que vem nós voltamos. Continue conectado conosco.